reação de belos jatobitniks é que forma padrões oscilantes espaciais temporais como ondas é uma reação extremamente interessante com mecanismos complexos e é um dos exemplos mais conhecidos de formação de estruturas ordenadas em sistemas fora do equilíbrio. Uma das suas etapas é ele mostrou a reação. Ele vai dar o número de oxidação do bromo, que é o Br. Nessas espécies, na ordem que aparece, são respectivamente. Então, basicamente, ele quer que a gente ache o NOx de cada uma dessas espécies. A primeira que a gente vai ver vai ser essa daqui. É o bromo separado. Então, o que que acontece? O Br menos é a mesma coisa que o Br menos um. Então, direto, o NOx aqui vai ser igual a menos um. Aí acontece o quê? Mas, O Br2. Tu ia ter alguma dúvida? peraí. É, mas o NOx lá, não é menos um, normalmente? Sem ele ter esse íon? Não. Quando ele tá numa substância normal, ele não fica sozinho. Ele sempre tá assim, ó. Ele Entende? sempre está com essa carga. Não, tipo assim, quando ele tá. O bromo, ele não fica separado assim. Ele sempre tá na forma diatômica. Ou seja, você não encontra o bromo Hum, neutro assim. Você encontra o bromo como? Br2. Você não encontra o oxigênio separado. Você encontra como? O2. O flúor, você não encontra separado. Você encontra F2, entende? Aí o que então, sempre acontece? quando ele Quando tiver você. assim, o NOx menos um. Não, se ele tiver aqui, ele, o NOx aqui é zero. Por quê? É uma substância simples. Então, toda Simples. substância Ah, simples tem um NOx igual a zero. Por quê? O bromo vai estar compartilhando elétrons com ele mesmo. Então, os dois têm a mesma eletronegatividade. Então, eles vão estar puxando os elétrons entre si com a mesma força. Então, vai ter a mesma distância. Então, eu não vou formar um lado mais positivo e um lado mais negativo, porque os elétrons eles estão compartilhados na mesma distância, igualmente. É porque você está olhando para a tabela periódica aqui e você memorizou o quê? Ah, o NOx do bromo é menos um porque está nessa 17ª família. Mas não, o NOx é menos um quando ele está geralmente numa ligação. Por exemplo, se eu botar o HBr, aí aqui eu tenho uma diferença de eletronegatividade. Se eu tenho uma diferença de eletronegatividade, então alguém aqui vai estar mais positivo e alguém mais negativo. Como é uma metal mais hidrogênio, isso aqui é uma ligação covalente. Então eu vou estar compartilhando os elétrons e não arrancando. Então como é que vai ser isso? Vai estar aqui eles juntos e eles vão compartilhar esse elétron. Só que como o bromo é mais eletronegativo, ele tem mais força para puxar esse elétron para ele. Então, antes de ficar assim, ó como vai ficar. Vai ficar o bromo com 7 elétrons na camada valência dele, e o hidrogênio que estava com esse elétron aqui, ele vai se afastar um pouquinho mais do hidrogênio, vai ficar aqui, ó. Mas ainda está com hidrogênio, só que ele está mais longe, porque o bromo está puxando mais para ele. Aí, como o bromo está puxando esse elétron que tem a carga negativa mais para o lado dele, o bromo vai ficar com a carga menos um e o hidrogênio mais um. É como se o hidrogênio tivesse perdido um elétron e o bromo ganhado um elétron. Ele não perdeu e ele não ganhou. Ele só puxou para mais perto. Por isso a gente chama isso aqui de NOx aparente. Aí, nesse caso, o bromo tem o NOx menos um. Mas é no caso de uma ligação com um outro elemento químico que há diferença de eletronegatividade. Numa ligação polar, para formar polos. Enquanto lá em cima, não é nenhuma ligação, é um íon separado. Aqui o bromo está separado. Deu para tu entender? entendi. É que o NOx nem sempre é fixo, aí você sempre tem que tomar um cuidadinho. Entende? Esse é o problema Uhum, das questões de inox. Aí você tem que analisar. Mas deu pra tu pegar esse pedaço? entendi. Aí o que acontece? Nesse outro aqui, o segundo, tu vai entender melhor agora. Ó, vai ser o bromo O3. Primeira coisa, isso aqui é uma substância composta, mas é uma substância neutra ou é um íon?
íon. Um íon. É um ânion ou um cátion? Cátion. Não. O ânion, ele vai Então ter a tá. carga negativa. E o cátion vai ter a carga Positivo. positiva. Então, o que acontece? Isso aqui significa o quê? Que essa substância, ela tem um ânion. Acontece com um elétron a mais. Então, o que acontece? Quando você for fazer o NOx, você não vai igualar a zero. Você vai igualar a quanto? A menos Menos um. um. Então, você vai botar o que aqui? Igual a menos um. Aí, o que que a gente vai fazer? Qual é o NOx do oxigênio? Menos dois. Só que eu tenho quantos hidrogênios? Três. Oxigênios. Menos seis. Vai dar Tenho menos 3. seis. Então, vai ficar menos 6 na molécula. Então, para isso aqui, esse aqui eu vou chamar de X. Então, x mais menos 6 vai ter que ser igual a menos um. Então, vai ficar como? X, aí esse menos 6 é mais com menos vai dar menos. Então, deixa eu apagar aqui. Aí esse menos 6 vai passar para o outro lado positivo. Aí vai ficar mais 6 menos um. Então, x vai ser igual a mais 5. Então, essa aqui realmente é a resposta, porque pensa, se aqui está menos 6 e aqui está mais 5. Menos 6 mais 5 dá quanto? Menos um. Menos um. Então deu o NOx certo. Tá dando para tu entender? Sim. Então, teoricamente, você tem que fazer isso. Sempre pense o seguinte: a questão vai perguntar um. Então, ele perguntou o que? O bromo. Então, a gente já sabe que o bromo vai ser o que não vai ter o NOx fixo. Porque se fosse assim, era tudo menos um, entende? Aí o resto que vai ter o NOx fixo. Então, a gente já sabe aqui que é a letra C. Mas só para a gente continuar. Ele também quer o quê? O HBrO2, concorda? Qual o NOx do hidrogênio? Mais um. Tem um hidrogênio, então vai ser mais um. Qual o NOx do oxigênio? Menos 2. Menos Tem dois. 2, fica menos 4. Então, isso é um átomo neutro. Então, o NOx tem que ser igual a zero. Então, mais um menos 4 para dar zero, tem que ser mais 3. Porque Quatro. mais um mais 3 mais 4 menos 4 zero. Então, aqui o NOx é mais 3. Entendeu? Entendi. Aí, o último, HOBr. Aí o que acontece? O NOx vai ser o quê? Do hidrogênio, mais um. Do oxigênio, menos dois. Então, para cancelar, vai ter que ser mais um aqui também. Porque mais um, mais dois. Menos dois, zero. Então, gabarito letra C.